Muito bem. Então, muito boa noite. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e tenho-me vindo a dedicar a fazer algumas palestras motivacionais como oradora motivacional na área do Life Coach e principalmente nesta época difícil que estamos a viver em relação a esta pandemia e ao isolamento social que todos estamos a viver. Resolvemos fazer uma palestra dentro da área do otimismo e da área da ansiedade. Quando nós particularmente os portugueses, são um povo muito pessimista, com toda a nossa forma, a nossa estrutura, a nossa forma de pensar, os nossos ditados, as expressões populares, são todas muito mais pessimistas do que otimistas e também um pouco pela nossa parte cultural, mas provavelmente também pela nossa parte genética, nós temos muito o formato da ansiedade, portanto todos, essencialmente, quase todas as pessoas que nós vemos em consulta, uma das queixas tem muito a ver com a ansiedade. A ansiedade é a forma como eu me sinto, como é que eu estou, como é que eu vivo a minha vida. Então, quando eu vivo muito preocupado com o meu futuro, eu torno-me ansiosa porque o futuro só chega amanhã. E, portanto, eu não consigo controlar o meu futuro e por isso eu fico num estado de ansiedade. Quando eu vivo muito preocupada com o meu passado, eu fico triste, fico deprimida, ou fico raivosa, ou fico frustrada, porque eu não consigo alterar o meu passado. Eu fico pensando o que é que eu podia ter feito de diferente, mas na realidade o passado não se consegue alterar. E nós, quando nos preocupamos muito com o que fizemos ou nos preocupamos muito com o passado, ficamos muito tristes, quando é uma coisa que nos causa alguma tristeza, ou ficamos raivosos e frustrados quando é algo que nós não conseguimos mudar. Portanto, aquilo que verdadeiramente nos traz a paz interior que todos desejamos e o formato de felicidade, de bem-estar, de contemplação que todos mais ou menos entendemos que queremos viver a nossa vida, é viver no presente. E então nós podemos viver no presente sem esta ansiedade que nos predispõe a preocupação com o amanhã e também podemos viver no presente com otimismo. E era exatamente sobre isso que eu gostava de vos falar hoje. Já sabem que nos podem acompanhar através do canal do YouTube e através do Zoom diretamente para poderem ver os diapositivos, os slides vão aparecer então nestes dois canais. Bom, então, também antes de começarmos, falam aqui que vos publicite todas as nossas redes sociais. Temos feito um esforço para que, neste tempo em que estamos em casa, colocarmos conteúdo dentro da área exatamente do Life Coach e da área da medicina integrativa para que todos possam estudar, ter tempo para aprender, absorver minimamente esta filosofia. Então, a pergunta é: existem motivos para nós sermos mais otimistas e menos ansiosos? Ou seja, neste momento estamos a viver um caos. É uma guerra que estamos a viver, uma guerra de alguma forma silenciosa. Então, será que existem motivos para eu vir falar, para todos estarmos mais bem dispostos, mais otimistas, menos ansiosos? Reparem, 1 em cada 9 pessoas no mundo passa fome, particularmente crianças. Cerca de 100 milhões de pessoas no mundo são sem abrigo. Todos os anos as condições ambientais insalubres, portanto, aquilo que nós podemos pensar de pior em termos de higiene, de poluição, causam a morte a 1,7 milhões de crianças menores de 5 anos. De 25% dos portugueses corre um risco de ter cancro até aos 75 anos. E 10% destes casos serão fatais, portanto serão mortais. Entre o ano de
1990 e o ano de 2000 desapareceram 4 milhões de hectares de floresta por ano, mais ou menos o correspondente a 20 vezes a área de Portugal. Temos uma destruição da camada de ozono que é maior de ano para ano. Mais de 1 milhão de espécies animais encontram-se extintas em todo o mundo. Até ao ano de 2050, os oceanos terão mais plásticos do que peixes. Neste momento, estamos a viver uma pandemia na qual, mais ou menos ao longo do mundo, existem já alguns casos de coronavírus, alguns preocupantes, algumas mortes, e isto faz-nos prever que o desemprego vai disparar para cerca de 14% e, portanto, vamos verdadeiramente entrar numa crise económica e financeira novamente grande e que nos está a preocupar muito a todos. Portanto, a pergunta é, para nós sermos mais otimistas e menos ansiosos, nós temos que perceber porque é que nós vivemos ansiosos. Para isso temos que perceber o que é a ansiedade, qual é a definição de ansiedade. Portanto, a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou de medo pela antecipação de uma determinada situação. E será que nós precisamos de ansiedade? Eu penso que nós precisamos de algum stress e alguma adrenalina, podemos lhe chamar ansiedade, mas na realidade é aquilo que nós chamamos a pica, que é eu tenho de ir trabalhar, eu tenho de fazer uma reunião, eu tenho de fazer uma palestra, então eu preciso de um motor, preciso de uma energia que me faça estar ativa e estar a trabalhar. Portanto, de alguma forma, quando esta pica, esta ansiedade, esta energia atinge um valor extremo, torna-se então patológica. E então ficam alterações orgânicas num indivíduo que anteriormente seria saudável e podemos ter depois, a um nível extremo, as perturbações de ansiedade propriamente ditas, como por exemplo, crises de pânico, fobias, perturbações obsessivo-compulsivas, síndromes de stress, portanto, algumas doenças mentais que não é o que nós vamos abordar aqui hoje. Então, por que é que nós continuamente vivemos ansiosos? Essencialmente nós vivemos ansiosos porque nós vivemos concentrados no nosso futuro, portanto nós vivemos com medo daquilo que nos possa acontecer ou com medo daquilo que nos venha a acontecer. Nós vivemos ansiosos porque nós temos uma vida familiar que nos preenche, vivemos ansiosos porque vivemos preocupados com o nosso trabalho, sentimos permanentemente falta de tempo, portanto eu tenho vindo a falar que nós devemos aproveitar esta quarentena para estarmos a fazer coisas na nossa casa que nós há muito tempo que vínhamos a adiar e que, portanto, agora é a altura para fazermos. Mas também vivemos ansiosos porque temos um barulho mental constante, portanto, nós estamos constantemente a pensar, estamos constantemente a confabular pensamentos, nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia, 9 em cada 10 pensamentos são repetitivos e, portanto, significa que se eu tenho pensamentos pessimistas, cerca de 90% dos meus pensamentos vão ser pessimistas. Também sentimos que estamos constantemente a ser avaliados, isso é outra causa de ansiedade, e depois temos muito medo, lá está, de tudo o que possa acontecer, nomeadamente das doenças, e isso também tem a ver com aquilo que nós consideramos ou que nos chega pela comunicação social, por isso de alguma forma eu tenho vindo sempre a falar, a contrapor como é que é o sistema imune, o que é isto dos vírus, como é que nós nos podemos proteger sem termos que estar tão preocupados. Também existe outra pergunta que me parece muito pertinente, que é se esta ansiedade é minha, ou seja, às vezes nós perguntamos a uma pessoa, olha, é ansioso ou é preocupado? Ah, sim, mas a minha mãe já era ansiosa, mas a minha avó era muito ansiosa, então o que é que se passa? Será que isto se transmite, é como uma doença, é genético, o que é que isto acontece? Então, será também que nós aprendemos a ser assim por imitação? Existem alguns estudos que demonstram que os indivíduos portadores de uma variação no gene
que regulam um neurotransmissor que se chama dopamina, têm de facto uma resposta reflexa exagerada quando observam imagens desagradáveis. Então nós podemos considerar que esta ansiedade pode sim trazer uma raiz genética hereditária. Também dizer-vos que existem técnicas terapêuticas, nomeadamente técnicas de biofeedback, técnicas de hipnose, técnicas de sanação da árvore familiar, portanto técnicas dentro da área da psicoterapia integrativa que nos podem exatamente ajudar a trabalhar estas questões de ansiedade que possam ser mais hereditárias de alguma forma assim. O que vamos trabalhar aqui hoje são as questões de ansiedade e de pessimismo que têm a ver com aquilo que aprendemos por imitação ou de alguma forma aquilo que com o decorrer da nossa vida, a vida nos propiciou para que fôssemos ansiosos. Então, e o que é isto de ser mais otimista e menos ansioso? Portanto, é normal que em algum momento da nossa vida nós tenhamos algum sentimento de desânimo, de tristeza, de depressão. Reparem, neste momento estamos fechados em casa, a maioria de nós não está a trabalhar, portanto não é possível que trabalhemos por teletrabalho. Isso faz com que de alguma forma esta alteração tão grande que ocorreu nas nossas vidas e em termos sociais nos cause algum estado de desânimo ou de pessimismo. O problema é que sairmos então deste estado de desânimo é difícil, é por isso que eu resolvi fazer esta palestra, porque o pessimismo e a ansiedade vão prolongar este estado de desânimo em que nos encontramos. E então o pessimismo e a ansiedade afetam vários aspectos da nossa vida. O pessimismo muda a nossa visão em relação à vida. Por exemplo, reparem este slide tão giro que diz: um dia vamos todos morrer, Snoopy, e o Snoopy responde: é verdade, mas todos os outros dias não vamos. Ou seja, cada dia é um dia novo para podermos começar a fazer as coisas de uma forma diferente e, como vamos ver, o importante é nós tomarmos a decisão de verdadeiramente querermos fazer as coisas de forma diferente e viver de maneira diferente. Lembrem-se que a ansiedade coloca o nosso futuro em perigo e quando nós estamos pessimistas e ansiosos, nós pura e simplesmente não conseguimos ver nenhuma oportunidade ou solução, nem termos nenhuma nova experiência. E isto é muito mau, porque então significa que nós não estamos a viver a nossa vida plenamente, portanto estamos condicionados a este estado afunilado de onde nos sentimos. E portanto deixamos escapar oportunidades muito importantes, deixamos escapar oportunidades de mudarmos para um emprego melhor, deixamos escapar oportunidades de mudarmos para uma casa melhor, deixamos escapar oportunidades de nos apaixonarmos, deixamos escapar oportunidades de fazer uma viagem, exatamente porque estamos num estado mental que nos inibe que possamos ver que existe algo para além depois do túnel e depois da escuridão. Então, significa que quando estamos neste estado pessimista e ansioso, nós desperdiçamos tudo aquilo que nós podíamos dar de nós mesmos. Portanto, nós não estamos a dar o melhor de nós mesmos, não estamos a ser o melhor que nós poderíamos ser. E então o pessimismo muda a nossa forma de falar, a nossa forma de escutar, porque quando nós estamos neste estado de desânimo, tudo aquilo que nós ouvimos é agravado pelos nossos ouvidos e é mal interpretado pelo nosso cérebro. Então, qualquer coisa que nos digam de negativo ou que nos respondam um bocadinho menos agradável, nós vamos exagerar todo este sentimento de desânimo, de pessimismo que estamos a sentir. E portanto, as frases que neste momento ou que nesses momentos vão surgir na nossa cabeça são: ninguém me compreende, ninguém me valoriza, ninguém gosta de mim, eu sabia que isto ia acontecer, ninguém me ajuda, o mundo todo está contra mim. Então, reparem, neste momento nós estamos todos na mesma situação.
Uns estarão a trabalhar em teletrabalho, com filhos em casa, em telescola, portanto estarão tarados da cabeça. Os outros que não têm teletrabalho estão preocupados porque não vão ganhar, outros porque foram despedidos, outros porque têm os filhos em casa e têm um marido que já não aguentam, estão capazes de o deitar pela janela fora. Portanto, neste momento nós não podemos dizer que o mundo está contra nós, o mundo está igual para todos, a forma como nós vivemos, cada um de nós em nossa casa, é que torna de nós pessoas diferentes, melhores e que possamos, por isso, contaminar os outros. Porque também lembrem-se que estas palavras então nos vão desanimar e nos mantêm neste estado de depressivo e de pessimismo em que nos sentimos. Portanto, é lógico disto que eu estou a dizer que o pessimismo afeta todas as nossas relações pessoais, nomeadamente as nossas relações conjugais e íntimas, afeta as nossas relações familiares, afeta as nossas relações de amizade e afeta as nossas relações de trabalho com os colegas ou possíveis relações profissionais, no sentido de novos negócios. Portanto, ficamos com tendência para nos isolarmos, não queremos conviver e isto é difícil de eliminar. E então, o que é que nós podemos fazer em relação a isto? Podemos evitar que o pessimismo se transforme em doença. O pessimismo cria esta energia negativa, esta onda que, inclusivamente do ponto de vista da psiconeuroimunoendocrinologia, hoje está provada, eu vou-vos mostrar mais à frente, que se pode transformar em doença pela alteração que faz em termos endócrinos no nosso organismo. Dado que nós somos aquilo que pensamos, a saúde é o resultado das nossas ações, mas também dos nossos pensamentos. Portanto, o pessimismo dificulta aquilo que se podia chamar uma cura. Isto é muito importante quando, além de todo este problema económico, social, mundial que estamos a viver, nós nos encontramos em casa com um problema de saúde grave. Quanto mais pessimista, mais ansioso, mais negativo eu estou, todo o meu cérebro produz uma cascata de neuropeptídeos que vão ser com esta frequência de negatividade e que isso inibe o meu sistema imunitário. Vamos ver esta explicação mais à frente. Portanto, de uma forma assim simplista e resumida, podemos dizer que quando eu estou otimista, bem disposta, motivada, o meu sistema imunitário melhora e, portanto, eu estou mais protegida, nomeadamente contra os vírus. E então, a pergunta é, ou seja, isto é só assim muito bonitinho de falar, muito teórico, ou existem consequências físicas ou orgânicas deste estado de ansiedade e de pessimismo? Então, a primeira coisa que eu gostava de chamar a atenção em relação às consequências físicas e às consequências orgânicas é que o estado de ansiedade é um estado. Reparem que eu tenho dito estado de ansiedade, porque nós não somos ansiosos. A palavra ser e a palavra estar é muito importante em termos de programação neurolinguística, porque quando eu digo eu estou ansiosa, significa que é um estado transitório e, portanto, eu rapidamente posso sair deste estado de ansiedade. Quando eu digo eu sou ansiosa, eu sou doente, eu sou pessimista, eu sou triste, eu sou chata, isso significa que é meu e, portanto, o meu cérebro, porque é assim que está pré-determinado, não gosta muito de largar as nossas coisas. Portanto, nós não vamos deixar de ser ansiosos, nós não vamos deixar de ser doentes. Então, quando querem melhorar alguma coisa na vossa vida, a primeira coisa que têm que pensar é prestar atenção à forma como falam. Lembrem-se, portanto, que nós estamos ansiosos, estamos pessimistas, não somos ansiosos, não somos pessimistas. E também que o nosso corpo, mais ou menos de 7 em 7 anos, muda literalmente todas as suas células. Portanto, se estão com uma pessoa há mais de 7 anos, significa que já não estão com a mesma pessoa com a qual começaram a namorar. E que às vezes nós não entendemos como é que as pessoas mudam. O corpo literalmente muda, as células literalmente mudam. Vejam, por exemplo, as células da pele mudam mais ou menos de 2 em 2 semanas, o que significa que é um campo muito importante dentro da medicina regenerativa, porque se eu de 2 em 2 semanas consigo mudar as minhas células epidérmicas, significa que posso ficar com menos rugas de 2 em 2 semanas, e para isso também é muito importante a questão do otimismo, como também vamos ver.
O coração, por exemplo, demora mais ou menos 2 em 2 anos para se regenerar e, por exemplo, o osso demora um bocadinho mais, demora cerca de 7 em 7 anos. Então, mais ou menos de 7 em 7 anos nós estamos diferentes. E então temos uma oportunidade de ser calmos, de ser otimistas, de ser felizes. Vamos tentar mudar isto e não temos que esperar 7 anos para sermos felizes, calmos e otimistas. Bom, então, do ponto de vista orgânico e físico em relação à ansiedade, quando existe um fator interno ou externo que me causa ansiedade, isto vai ativar o meu sistema nervoso central. E vai ativar o meu sistema nervoso central, que se divide em dois, o sistema nervoso autónomo, portanto aqui temos uma via de ação rápida em relação à ansiedade, e vai ativar o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenais, que são umas glândulas que ficam em cima dos rins, e esta podemos considerar a via de ação lenta em relação à ansiedade. Então, assim para perceberem de uma forma minimamente rápida, o sistema nervoso simpático é aquele que nós precisamos para estar mais ativos, é exatamente o que nos faz estar em movimento. E também é o responsável por exemplo, dilatar as nossas pupilas, quando existe mais claridade, relaxar a bexiga, acelerar os nossos batimentos cardíacos e, por complementaridade a isto, o sistema nervoso parasimpático é aquele que vai contrair a pupila, vai contrair a bexiga, vai reduzir os batimentos cardíacos, vai estimular a salivação. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático são complementares e nós precisamos dos dois. O problema é que a vida do dia a dia que nós levamos, com tanta ansiedade, com tanto stress, com tantas solicitações externas, nós vivemos num estado chamado hipersimpaticotonia, ou seja, eu tenho muito mais ativo o meu sistema nervoso simpático e isto vai levar a que fiquemos com algumas doenças, que são as doenças da ativação do sistema nervoso simpático e da pouca ativação do sistema nervoso parasimpático. Então, de uma forma assim mais resumida, porque isto agora já não importa, o que interessa é que a curto prazo, eu quando tenho uma coisa que me faz estar muito acelerada, eu vou libertar adrenalina e noradrenalina. A longo prazo vou libertar aldosterona e cortisol. Quando existe uma resposta de stress, por exemplo, eu tenho uma gripe, o meu corpo interpreta isto como um stress, é um stress interno, então eu vou produzir toda esta cascata de aceleração do sistema nervoso simpático, mas depois, quando passa esta infecção, vai haver o retorno ao sistema nervoso parasimpático. Portanto, estas hormonas que nós estamos a colocar aqui, por exemplo o cortisol, vai a longo prazo deprimir o nosso sistema imunitário. Por isso, o stress, eu considero que é das doenças mais complicadas que nós temos na atualidade, porque o stress é uma coisa que não se vê do ponto de vista analítico, é muito raro pedirmos análises sanguíneas à parte hormonal do stress, deveríamos pedir mais, na minha opinião. Portanto, nós temos que avaliar um paciente pelo estilo de vida que ele tem. Quando consideramos que realmente o paciente tem um estilo de vida de stress, isto é um fator de risco para muitas doenças, nomeadamente as doenças que nos podem, que têm a ver com a depressão do sistema imunitário. Espero que tenham percebido isto, portanto, aqui é um exemplo, este slide, de o que é o estado normal e o estado ansioso. Portanto, quando eu estou calma, o meu cérebro vai trocar impulsos elétricos, um número normal. Quando eu estou ansiosa, o meu cérebro está com a quantidade de impulsos elétricos e de sinapses está muito elevada, o que, nomeadamente, diminui a capacidade de concentração. E, portanto, quais são então estas consequências físicas da ansiedade levada a um extremo? O meu coração fica acelerado, a minha tensão arterial vai subir, posso ter aumento da sudorese corporal, posso ter falta de ar, dificuldade em encher o pulmão completamente,
fico agitada, o meu pensamento fica acelerado, não consigo estar tão concentrada, posso ter alguma tontura ou vertigem, inclusivamente a visão desfocada, começo a dormir mal. Então, todos estes fatores nos levam a ter medo, preocupação e sensação de estar no limite. Este é o stress levado ao limite. E então, depois de ouvirmos todas as consequências orgânicas e fisiológicas de um estado de ansiedade, de um estado de pessimismo, eu vou-vos mostrar, hoje em dia, nós já temos evidência científica que demonstra que nós devíamos estar otimistas. A primeira evidência científica que vos quero falar vem de um cientista japonês, que é o professor Masaru Emoto. Ele estudou a demonstração de que determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. Portanto, como é que ele fez? Ele expôs a água, portanto, ele colocou uma gota de água numa lamela de ir ao microscópio, ele congelou a água um ponto antes do estado de congelação e depois expôs a água a determinados agentes para que pudesse fotografar os cristais que se formam então com este congelamento. Por exemplo, quando fotografou água de nascente pura, a água formou umas estruturas cristalinas muito bonitas, como vocês conseguem ver neste slide. Quando ele fotografou água poluída, a água tinha uns cristais deformados e distorcidos. Então, 75% do nosso corpo é água. Significa que se eu estou poluída, tanto a nível físico como a nível dos meus pensamentos, eu tenho a minha estrutura molecular mais básica deformada ou desorganizada. E quando eu tenho bons sentimentos, otimismo, a minha estrutura molecular está organizada. É muito interessante que vocês vissem toda a parte científica que está por trás das investigações do professor Masaru Emoto, porque ele expôs as moléculas de água também a música, por exemplo, a heavy metal ou a Vivaldi, e funciona mais ou menos da mesma maneira. Portanto, a música heavy metal muito pesada, muito dura para o ouvido, digamos assim, forma uns cristais muito desorganizados, enquanto que músicas, principalmente a música clássica, formam uns cristais muito bonitos. E também quando dizemos a alguém, eu amo-te, és muito bonita, gosto muito de ti, estas palavras, ele colocou voluntários a falar para copos de água. Estas palavras fazem com que a água forme cristais muito bonitos, e quando estes voluntários falavam para a água, então, por exemplo, odeio-te, és horrível, não prestas, os cristais desorganizavam-se. Isto significa que nós temos que ter muito cuidado a falar com as pessoas, nomeadamente com as pessoas com quem amamos. Porque quando ralhamos muito, por exemplo, com uma criança a dizer-nos não prestas para nada, fazes tudo mal, estamos-lhe a imprimir uma frequência, uma vibração na estrutura molecular dela. Que outras evidências científicas temos para estarmos otimistas? Os slides estão no YouTube e no Zoom. Para quem quiser ver os slides e está no Facebook, podem aceder aos canais do YouTube. Então, que evidências científicas temos em relação ao otimismo? Que todas as células emitem uma energia eletromagnética e, por conseguinte, todos os seres vivos se revestem de um campo eletromagnético. Este campo eletromagnético chama-se uma aura e, vou-vos mostrar aqui, quando nós estamos otimistas, a nossa aura está grande, com cores bonitas, os nossos chakras, que são os nossos centros de energia, estão conectados. Quando nós estamos pessimistas, ansiosos, com medo, preocupados, a nossa aura está entrecortada, tem pedaços em que não tem a compostura do campo eletromagnético e os nossos chakras não têm a capacidade vibratória que deveriam ter. Estas são fotografias, que são fotografias Kirlian,
As fotografias Kirlian foi um método inventado na Rússia que basicamente tira uma fotografia não ao nosso corpo físico, mas ao campo eletromagnético que nós temos. Então, que outras evidências científicas temos para ser otimistas, bem dispostos, motivados e para deixarmos de estar preocupados? As evidências da área da neuroplasticidade. Neste momento, o que é que nós sabemos? O nosso cérebro é plástico, é neuroplástico, e esta neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro para modificar a sua estrutura e a sua função. E todo o pensamento cria uma conexão neuronal, todo o pensamento cria uma autoestrada entre os neurónios. Portanto, se eu tenho o mesmo pensamento muitas vezes, a conexão associada a este pensamento vai se fortalecendo. O que é que isso significa? É como quando eu passo por um caminhito no meio de um jardim e eu passo todos os dias pelo mesmo caminho, por muito que tenha ervas, eu vou pisando as ervas e vai-se formando um caminho. O nosso cérebro funciona exatamente da mesma maneira. Portanto, significa que quando eu crio esta rede neuronal, isto vai ficar ligado a um comportamento. E este comportamento vai ficar ligado a um estado emocional. O que é que isto significa? Que quando eu tenho um pensamento bem sucedido, ou seja, quando este pensamento influencia o meu comportamento, e este comportamento influencia uma reação hormonal, o meu cérebro vai entender isto de forma positiva, cria uma estrutura neuronal específica para essa forma de agir e para esse determinado pensamento. Isto quer dizer que vai ser mais fácil eu entrar neste pensamento. Ora, explicação prática. Quando eu me habituo a ser pessimista, quando eu me habituo a ser bem disposta, quando eu me habituo a ser menos preocupada, quando eu me habituo a ocupar-me daquilo que eu consigo modificar, o meu cérebro cria estas conexões, estas sinapses, estas autoestradas e, portanto, vai ser mais fácil para mim, assim que surge um problema, eu ativar todas as vias do otimismo. Isto ficou provado por esta senhora, que se chama Candace Pert, que ela escreveu um livro chamado Molecules of Emotion. Portanto, ela diz que quando o nosso cérebro tem um pensamento, vai libertar umas bolinhas que se chamam peptídeos ou neurotransmissores, que se vão ligar a um receptor celular, ou seja, vão bater à porta de umas determinadas células e vão ativá-las. Esta é a explicação, portanto está aqui a fotografia que mostra os neurotransmissores entre dois neurónios, portanto de uma célula para a outra existe um gap, existe um espaço, que na realidade é muito curto e é muito virtual, obviamente, e quando se libertam estas bolinhas de uma célula para a outra, esta comunicação vai ser mais fácil. Por exemplo, quando eu liberto as bolinhas, portanto os chamados neurotransmissores de serotonina, eu vou ter mais humor, mais bom humor. Quando eu liberto dopamina, significa que eu estou a ter prazer. Por isso é que nós temos, por exemplo, nas crianças, que ativar as vias dopaminérgicas quando as crianças estudam. Uma das técnicas fundamentais, no meu entendimento, para ajudarmos as crianças a ser mais eficazes no estudo é, por exemplo, pôr as crianças, antes delas irem fazer uma tarefa escolar, a saltar em cima da cama, a saltar em cima do sofá, porque agora estamos em casa, podemos saltar em cima da cama. Isso vai fazer, obviamente, que ao fim de alguns segundos tenham caído, se estejam a rir às gargalhadas, e isto, então, cria dopamina, cria serotonina. Quando a seguir se vão sentar para estudar, vão estar focados, concentrados e com o sistema simpático ativo, mas com boa disposição. Então, técnica para usar, e claro, vocês também podem saltar em cima da cama. Bom, mas isso agora já é assunto para outra história. Bom, então o que é que eu queria explicar mais? Explicar que esta rede de comunicação entre as células e estas moléculas se chama rede psicossomática e prova a ligação entre a consciência, a mente e o nosso corpo.
Que outra justificação existe para nós estarmos bem dispostos, otimistas e a rirmos-nos, a termos humor? A justificação biológica é que o otimismo aumenta a imunidade, diminui as hormonas de stress, diminui a dor, portanto a inflamação generalizada de uma forma geral. Uma das dicas que eu falo com os doentes quando têm, por exemplo, uma doença autoimune ou mesmo um cancro em que já têm alguma dor associada, é ver filmes cómicos, ler anedotas, ler piadas, porque mesmo que não achem piada nenhuma, ao fim de 3 ou 4 daquelas piadas secas, temos que esboçar um sorriso. Então nós temos que criar na nossa mente este estado bom de boa disposição e de humor. Quais são os efeitos mentais de eu estar otimista? A melhora do humor, como já dissemos, novamente a diminuição do stress, o alívio da ansiedade e do medo e a alegria que temos à vida. E obviamente com isto vamos ficar melhor em termos sociais, vamos ter mais amigos, vamos facilitar as nossas relações conjugais, vamos facilitar as nossas relações familiares e a nível do trabalho vai nos ajudar a resolver conflitos, vai estimular o trabalho de equipa e vai criar coesão nos grupos. Toda a gente gosta de estar à beira de alguém que seja divertido, então porque é que cada um de nós não pode ser essa pessoa, não pode ser o fixe do grupo? E Bob Marley disse, uma atitude saudável é contagiosa, portanto, seja portador, não espere pelos outros para se contagiar. E agora gostava de vos mostrar, conseguir, pronto, já sei o que não vou conseguir. Bom, é um vídeo no qual alguém diz uma piada e as outras pessoas começam a rir e, portanto, o riso é contagiante, como vocês sabem. Eu agora estou aqui fechada nesta sala, estou a falar para mim própria, é um bocadinho difícil eu estar-me a rir, mas a minha gargalhada é contagiante, como sabem. Pode ser que no decorrer da conversa eu me lembre de alguma anedota e então eu vos conto. Então, o bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Lembrem-se, por favor, do filme A Vida é Bela, que é um filme que eu amo e no qual, para mim, espelha tudo aquilo que estamos a viver, porque talvez um bocadinho pior, porque ele estava num cenário de guerra, o pai e o filho, se lembram, e o pai fez com que aquele cenário, daquele campo de concentração nazi, fosse interpretado pelo filho como um jogo. Portanto, tudo pode ser interpretado da forma como eu lhe dei essa interpretação. Esse é que é o resumo mais simpático que possam ter da minha palestra. Então, nós sofremos demasiado pelo pouco que nos falta e alegramos-nos muito pouco pelo muito que temos. Esta frase é do William Shakespeare e eu adoro. É a mesma coisa quando nós damos um presente a uma criança, damos uma caixa com um presente. Nós temos para um adulto, nós vemos uma caixa e vemos um presente dentro de uma caixa. E a criança vai ver a prenda e depois vai ter a caixa. Para aquela criança, a caixa pode ser uma casa, pode ser um castelo, pode ser um forte, pode ser um carro. A criança vai se meter dentro da caixa e vai fazer da caixa, muitas vezes, como com certeza sabem, mais do que o presente. O que é que isto significa? Significa que todos os dias eu posso, de uma coisa insignificante, fazer uma coisa com muito significado. Eu posso fazer uma escolha, eu posso ir olhar para a montanha ou ir olhar para o precipício, só que se eu olhar para o precipício eu vou ver se calhar um rio e uma paisagem maravilhosa. Eu posso estar fechada em casa e eu sei que sou afortunada e estou motivada para quando possa sair, claro, vamos todos para a rua fazer um estandrete, mas essencialmente temos que estar motivados para a sensação de gratidão que todos devemos sentir, o facto de termos uma casa, de termos comida e de todos nós sermos uma mini peça deste máximo mecanismo no qual podemos fazer a diferença pelas outras pessoas se realmente soubermos nos manter neste estado de boa disposição. Portanto, a única forma de nós descobrirmos os limites do possível é então chegarmos ao impossível.
Quando temos uma pessoa negativa, a pessoa negativa tem sempre um problema para cada solução e, portanto, se nós nos quisermos manter num estado saudável, temos que procurar soluções e não problemas. Portanto, falem em soluções e não falem em problemas. Se o problema não tem solução, então deixou de ser um problema porque não tem solução. Então, para que pensam nele? Esqueçam. O otimista vê em cada calamidade uma oportunidade, uma aprendizagem. O pessimista vê em cada oportunidade uma calamidade. Então, quando nós estamos conectados com problemas, vamos ter problemas. Quando estamos conectados com soluções, vamos ter soluções. E o pensamento positivo pode vir naturalmente para algumas pessoas, mas também pode ser aprendido e cultivado. E é com isto que eu acho que nós precisamos de mudar o mundo. E já Buda disse que o que nós somos é consequência daquilo que nós pensamos. E isto foi há quase 2000 anos. Então, tudo o que o homem consegue ou deixa de conseguir é o resultado direto dos seus pensamentos. O destino é moldado pela força do meu pensamento. E eu sou capaz, quando eu penso e quando eu acredito verdadeiramente que sou capaz, todas as minhas células vão estar em ressonância com esta frequência vibracional de que eu me convenço de que vou ser capaz. Então eu posso porque acredito que eu posso. E mesmo que eu não tenha consciência disso, cada atitude e comportamento que eu tenho é a minha decisão. E cada atitude e comportamento que eu não tenho também é a minha decisão e vai ter consequências. O que é que isto significa? Que quando eu vou a algum sítio, executo alguma ação, essa ação vai ter consequências, mas quando eu não vou a algum sítio ou quando eu não tomo determinada atitude na minha vida, essa minha não ação também vai ter consequências e nós temos que ponderar isto muito bem para quando, enfim, quando tomamos atitudes na nossa vida. Então, o único limite do nosso poder é o limite de acreditar, a nossa capacidade de sonhar. Tudo é possível e nada é impossível. Esta é uma frase que podem escrever e colocar. Eu noutra palestra disse que não deviam colocar post-its no computador, mas esta é um post-it obrigatório. Tudo é possível e nada é impossível e ponham um smile. Se dissermos que um indivíduo sem braços e sem pernas consegue surfar, vão-me dizer que é impossível. Então, eu digo-vos que é possível, como sabem, o Nick Vujicic é um surfista e além disso é um rapaz giro, mas não tem braços e não tem pernas. O fracasso é uma aprendizagem. Quanto mais nós fracassamos, melhor nos vamos tornar. Já vamos mais à frente falar disso. Então, tudo parece impossível até que seja feito. Era impossível que houvesse um carro, nos anos 1800, antes de haver o primeiro carro, era impossível que houvesse um carro. Antes de haver telefone, ninguém se acreditava que se ia poder comunicar por um tubinho, porque como bem se lembram, o telefone era uma campanulazinha de um lado e um tubinho ia-se para outra sala. Eu ainda fiz essas experiências, credo, não vamos falar sobre isso, mas o telefone foi mais ou menos em 1890 que Alexander, bem, não estou bem certa, apaguem o que eu disse, que Alexander Bell inventou então um sistema que permitiu comunicar através de duas paredes. O primeiro avião eficaz que permitiu um voo seguro foi em dezembro de 1903. Se em 1950 se dissesse que o homem ia à Lua, diziam que era impossível, mas o homem foi à Lua em 1960. E a pessoa que mais sonhou neste mundo e que concretizou foi um indivíduo que se chamou Walt Disney. Walt Disney dizia: se podes sonhar, podes fazer. Ele sonhou literalmente todos os parques e toda a montagem que ele fez verdadeiramente de todo o sonho, ele idealizou no cérebro dele de forma a que pudesse ser depois materializado por outras pessoas. Vejam aqui estas frases do Michael Jordan. Falhei mais de 9.000 cestos na minha carreira. Perdi 300 jogos. 26 vezes fui escolhido para fazer o lançamento decisivo e falhei. Falhei vezes e mais vezes e mais vezes na minha carreira. E por causa disto é que eu me tornei um vencedor. Ou seja, quando eu fracasso em algo, é porque ou não coloquei energia suficiente, ou porque não era a altura suficiente para que aquilo se pudesse dar na minha vida, ou pura e simplesmente eu ainda não aprendi a lição para adquirir as competências que me levam a fazê-lo.
Então, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado. E nisto, as crianças são maravilhosas. Quem estraga as crianças são uma espécie que se chama adultos. Então, meus amigos, para terminar, esta é uma mini palestra. Então, sermos mais otimistas e menos ansiosos. Só podemos sentir aquilo que nós pensamos. Quem pensa positivo vê o invisível, sente o intangível e alcança o impossível. Nada pode ser feito sem esperança e otimismo. E uma lei básica do pensamento é nós nos tornarmos naquilo que pensamos. Então, o que mais eu penso é aquilo que se manifesta na minha vida. Portanto, se eu tiver um pensamento negativo, eu vou me sentir triste, eu vou me sentir deprimido. E se eu tiver um pensamento positivo, eu vou me sentir alegre, vou me sentir calmo, vou me sentir entusiasmado e motivado para continuar a ter pensamentos positivos. As pessoas negativas não visualizam soluções, as pessoas negativas aumentam os problemas. Vejam, por exemplo, aqui estão 3 copinhos cheios à mesma altura e um copo, que é o copo pessimista, diz: eu estou meio vazio. O copo otimista diz: eu estou meio cheio. E o copo do assim diz: eu acho que este líquido é mijo. Então, a forma como eu vejo aquilo que me acontece ou aquilo que eu sinto existe só pura e simplesmente da minha criação mental. Porque as pessoas negativas não conseguem ver o lado positivo da situação. Vejam este outro exemplo. Um amigo diz para outro, vou dizer uma asneira: porra, calquei merda. E o amigo vai lhe dizer: é sorte. E ele diz: é sorte? Mas como é que é sorte? Porra, calquei merda. E ele diz: sorte que não estavas descalço. Então, vejam, estes 2 exemplos para mim são claríssimos da forma como nós conseguimos interpretar tudo aquilo que nos acontece. Porque as pessoas negativas preferem lamentar-se e vitimar-se. A escova dos dentes, esta anedota é espetacular, a escova dos dentes diz para o papel higiênico. A escova dos dentes fala para o papel higiênico. Às vezes, eu acho, escova dos dentes, que tenho o pior trabalho do mundo. E o papel higiênico diz: haha. Ou seja, nós também nunca sabemos por aquilo que as pessoas estão a passar. Nós verdadeiramente não conseguimos, só por olhar para uma pessoa, criticá-la. E nós fazemos muita crítica. Então, antes de acharem que têm o pior trabalho do mundo, ou antes de achar que têm a pior companhia do mundo, lembrem-se sempre de que existe algo pior, também existe algo melhor. Portanto, o trabalho que temos em termos de aprendizagem é que de facto possamos ser o melhor em cada dia, o melhor de nós mesmos. Aquela frase que eu disse no outro dia, que é: transforme-se na pessoa pela qual se apaixonava, transformem-se literalmente na pessoa pela qual se apaixonavam por vocês próprios. Então, isto significa que temos que melhorar, não é? Porque quando nós estamos apaixonados, nós queremos mostrar o melhor de nós ao outro. Então, temos que mostrar o melhor de nós todos os dias a nós próprios. Se nós somos aquilo que pensamos, então somos criatura de hábitos. Então, se estamos habituados a ter pensamentos negativos, os pensamentos negativos são como ervas daninhas, portanto crescem lentamente, vão se enraizar no nosso cérebro, nas nossas células e vão aparecer quando nós menos esperamos. É aquela vozinha que diz: vai correr mal, vais por esse caminho, vais furar o pneu. Quando nós acumulamos estes pequeninos pensamentos negativos, aparentemente insignificantes, então vamos ter uma estrutura mental que vai estar especializada na negatividade e, como eu disse, criando estas redes neuronais que vão ser especialistas em ser negativas. Pensamento em pensamento, então vamos criando este padrão destrutivo, e os padrões positivos são estruturados e vão promover a construção de soluções, vão estar orientadas para as soluções e não para os problemas. Quais são então as razões para nós sermos mais otimistas e menos ansiosos? Olha, vejam, por exemplo, eu gosto muito do Natal, portanto, porque é que eu todo o ano não hei de usar chávenas do Natal? Todo o ano uso chávenas do Natal.
Então, razões para sermos mais otimistas e menos ansiosos. Já vamos responder às perguntas no fim. Estou uma verdadeira tecnológica. Se vocês vissem o meu escritório aqui montado, isto é um espetáculo. Então, vamos lá, vamos repetir. Razões para sermos mais otimistas e menos ansiosos. Primeiro, os otimistas sentem-se e são mais saudáveis. Aquela sensação de yes, tudo me corre bem. O otimista tem muito esta sensação. E isso também literalmente se nota no corpo. O otimista fortalece o seu sistema imunitário. Vejam este artigo que saiu em maio de 2005, que é do National Institute of Health nos Estados Unidos, que diz otimismo e imunidade. Os pensamentos positivos levam a efeitos positivos. Então eles mostram claramente que os pensamentos positivos têm um efeito major nas células imunes, que se chamam células imunes CD4, e se quiserem saber mais sobre isto, vão ler a minha palestra, vão ouvir a minha palestra de Sistema Imune para Totós, Immune System for Dummies, porque agora vamos ter em inglês, e na qual eu mostrei a explicação entre a alegria, o otimismo e as células CD4. Então, reparem, isto já não é só uma coisa filosófica, muito esotérica, que está para aqui uma tola às 10 horas da noite a falar. Não. Existe comprovadamente uma ciência por trás disto. Do ponto de vista neuroendócrino, quando eu tenho otimismo, eu consigo imunologicamente melhorar as minhas células CD4. Ser otimista também vai diminuir o risco de doença cardiovascular e vai diminuir o colesterol e os triglicerídeos. Então, quem está muito preocupado, que tem o colesterol alto e os triglicerídeos e vem pedir que dieta é que faz, eu falo, a dieta do otimismo. Ser otimista aumenta a esperança média de vida. Os otimistas são muito mais realizados no seu emprego, os otimistas recebem muito mais ofertas e promoções em termos profissionais, são muito mais confiantes, os otimistas lidam muito melhor com situações estressantes, os otimistas lidam muito melhor com as adversidades daquilo que nos acontecem. Vejam bem, estamos fechados em casa, estamos quase todos meio loucos, eu admito que de facto estamos quase a aproximar-nos um pouquinho da loucura, mas é uma loucura bem disposta, mas a forma como eu estou, se eu lido melhor com esta adversidade, significa que eu também posso ajudar todos aqueles que estão à minha volta. E os otimistas conseguem sempre ver o lado positivo das coisas, têm mais crescimento pessoal em termos de maior motivação pessoal, maior energia, maior alegria de viver e uma sensação porreira de estar a viver plenamente os acontecimentos da nossa vida. Portanto, quando vocês se tornarem otimistas, porreiros, menos ansiosos, aquilo que anteriormente vos parecia impossível de realizar pode começar a ser factível e então vão conseguir tudo aquilo que desejaram até ao momento. É mais fácil fazer novos amigos porque temos mais tolerância com as pessoas, porque como estamos mais felizes connosco mesmo, damos mais crédito aos outros. E então a pergunta do milhão, que todos estão a perguntar, é como então nós sermos mais otimistas e menos ansiosos? Primeira técnica e técnica infalível. A vida é simples. Temos um problema? Não temos problema. Então, não se preocupem, não têm que estar ansiosos, não têm que estar pessimistas, a vida é porreira, tudo vos corre bem. Tem um problema? Sim, tem um problema. Duas respostas. Podem fazer alguma coisa por esse problema? Não? Então não se preocupem, deixa de haver problema porque não podem ter nada que vocês façam para alterar esse problema. Podem fazer algo por esse problema? Fantástico, então deixem de se preocupar, atuem e isso chama-se solução. Portanto, se decorarem este quadro simples de que temos problema, sim, não, se não têm problema, fantástico, maravilhoso, se têm problema, conseguem fazer algo, façam, atuem, se não conseguem fazer algo, não têm problema. É tão simples quanto isto. Técnica. Decidam adotar o hábito de pensamento positivo. Acordam lixados da vossa cabeça. Levantam-se e estão
foram fazer xixi e já estão fucked. É muito simples, voltam-se a deitar, simulam um sono e vão levantar-se bem dispostos. Como é que ficam bem dispostos? Decidindo que querem levantar-se bem dispostos e têm 12 horas até que se voltem a deitar novamente para estar positivos e bem dispostos. Portanto, vocês têm que acreditar que podem alterar a forma como pensam e, portanto, a forma como sentem, a forma como atuam. Para isso temos que estar muito atentos aos nossos pensamentos, nós temos que monitorizar os nossos pensamentos para estarmos então conscientes da forma como reagimos às pessoas, ao clima, às frustrações, à raiva, às chatices, a tudo. E quando nós detectarmos um pensamento ansioso, negativo, pessimista, então focarmos neste pensamento e percebermos o que é que isto influencia os pensamentos que se seguem. Técnica que nunca falha. Estão quilhados, estão chateados, estão pessimistas, estão ansiosos? Trincam a língua. Quando trincam a língua, interrompem o fluxo de pensamento que estão a ter, porque vos vai doer a língua, e, se possível, deem uma gargalhadazinha, porque isso significa que estão a reconhecer que têm um pensamento que deve ser eliminado. Isto vai criar um hábito no vosso cérebro de que aquele tipo de pensamentos vai cada vez ser menos e menos frequente. Outra técnica, pedir apoio às pessoas que nos são mais próximas, àquelas pessoas que nós amamos, às pessoas que nós gostamos, os nossos amigos, principalmente às pessoas mais bem dispostas que nós temos, portanto, de pessoas tóxicas, negativas e ansiosas está o inferno cheio, quer bem dizer aqui o planeta Terra, então juntem-se, agrupem-se a pessoas que tenham a frequência vibracional que vocês querem ter. Como é que vocês vão atrair essas pessoas para a vossa vida? Vocês vão ter que mudar e estar mais positivos, mais otimistas, mais bem dispostos. Outra técnica maravilhosa chama-se a técnica das afirmações positivas. Uma das pessoas que falou sobre isto foi uma senhora chamada Louise Hay e ela disse então que nós temos que usar estas afirmações, mesmo que na altura não acreditemos em nada do que estamos a dizer, estas afirmações usadas repetidamente vão se tornar uma crença, isto hoje já está explicado como eu vos mostrei em termos cerebrais, e vão sempre produzir resultados positivos. Por exemplo, podem dizer isto: eu sou o único pensador na minha mente, eu escolho ter pensamentos alegres, positivos, amorosos durante 24 horas nos 7 dias da semana e eu amo a vida e a vida ama-me. Este é um exemplo de imensas frases que estão descritas para mais ou menos todos os problemas existentes, ela conjugou uma série de frases. O Dr. Joe Dispenza, que escreveu um livro que se chama Curso a Si Próprio, também disse: se nós utilizarmos as técnicas certas, criaremos o estado mental adequado à cura, e ele com 23 anos ficou paraplégico e conseguiu mentalizar que a cura era possível e curou-se. Então, vamos escolher ser otimistas, porque vai melhorar muito a nossa vida, e uma das técnicas que também devemos usar chama-se a meditação. A meditação é algo que é um pouquinho menos simples de fazer para quem tem um pensamento muito acelerado, não é o meu caso, como vocês notam, que eu estou aqui calmíssima, relaxadíssima a falar, mas então a meditação que eu vos estou a dizer é basicamente o fecharem os olhos, colocarem os pés assentos no chão, a coluna direita, claro que se possível fazermos isto numa praia, numa montanha, num sítio bonito, onde vocês vos digam alguma coisa, e pura e simplesmente respirar. Respirar lenta e profundamente, encher o pulmão de ar, e a única coisa em que se focam é na respiração. Devem fazer esta técnica de meditação, que basicamente pode ser chamada a técnica de mindfulness, ou seja, de atenção plena, de coerência plena com aquilo que eu estou a sentir neste preciso momento. Esta técnica de atenção plena, 5 minutos a respirar e a concentrarem só na meditação. Sempre que vai fazer o jantar, já é tarde, tens que ir lavar as retretes, porque agora estamos em casa, não é? Podem até trincar a língua e voltam a respirar e a concentrar-se no ar a entrar e no ar a sair.
E a técnica da contemplação. O que é a técnica da contemplação? A técnica da contemplação é quando nós pudermos sair de casa e irmos ver o pôr do sol. A técnica da contemplação é quando nós pudermos ir ver o nascer do sol. Mas a técnica da contemplação também é eu olhar para as pessoas que eu amo, de preferência nos olhos, e dizer que as amo. A técnica da contemplação é olhar para a comida que me colocam no meu prato e eu ficar grata por aquela comida, por quem me fez a comida, por quem me trouxe a comida, por quem colheu a comida. Então, esta técnica, no meu entender, é uma técnica muito simpática, uma forma muito simpática de ver a vida, porque tornamos-nos pessoas muito gratas e muito agradecidas a tudo o que nos acontece. E, curiosamente, passa-nos a correr tudo de bom, mesmo quando estamos fechados em casa e temos uma pandemia, conseguimos ver a luz por trás das nuvens. Outra técnica que eu aconselho é fazer yoga. Hoje em dia, felizmente, há imensos professores de yoga que até estão a fazer aulas de yoga online, portanto aconselho-vos a inscrever-se nestas aulas, começarem a fazer uma aulinha de yoga uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ficarem contentinhos, relaxarem os vossos músculos, estirarem, estirarem a vossa rede etérica, a vossa rede de nádeos, e isso vai-vos dar aquela sensação boa de I'm alive, estou pronto para qualquer coisa. O exercício físico, meus amigos, nos quais aqui se coloca a atividade sexual moderada é considerado exercício físico e conta para a diminuição dos acidentes vasculares, cardiovasculares que nós possamos vir a ter. Portanto, o exercício físico moderado liberta umas substâncias no cérebro que se chamam endorfinas, das quais eu já falei, que proporcionam então uma sensação boa de paz e de tranquilidade, e estas endorfinas fazem com que nós tenhamos um feedback positivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quanto mais exercício físico eu faço, que é a mesma coisa que dizer quanto mais atividade sexual eu tenho, mais endorfinas eu produzo, mais sensação de paz eu vou ter e de tranquilidade e, portanto, mais vontade eu tenho de fazer exercício físico. Outra técnica de como sermos mais otimistas e menos ansiosos é fazermos atividades que nos deem prazer. Gostam de dançar? Dancem. Gostam de cantar? Cantem. Gostam de pintar? Pintem. Gostam de fazer o pino, façam o pino. Por favor, façam atividades que vos deem prazer. A maioria de nós esqueceu-se ao longo do tempo da nossa vida adulta de fazer coisas que verdadeiramente fazíamos. Há uma pergunta maravilhosa que eu gosto de fazer, que é: se não fosse pelo dinheiro, o que é que estaria a fazer na sua vida? Que atividades é que estaria a fazer? Podem fazer uma lista dessas atividades, pelo menos uma vocês têm que fazer. Se gostam de tocar piano e nunca mais tocaram desde os 15 anos, toquem piano. Se nunca mais dançaram balé desde os 18 anos, vão ter aulas de balé. É muito importante para nos mantermos saudáveis que nós façamos atividades que nos deem prazer absoluto. Outra técnica é a chamada técnica de resolução de problemas. Então, eu vou lidar com todos os assuntos que estão pendentes ou por resolver na minha vida. Aproveitar esta quarentena para limpar a casa, limpar as gavetas, limpar os armários e também limparmos as pessoas do nosso passado que já não fazem sentido ocuparem um lugar na nossa mente. Então, se existe alguém que vocês vejam, que vocês entendam que vos prejudicou, escrevam-lhe uma carta, façam um luto para que aquela pessoa do vosso passado deixe de estar colada no vosso campo eletromagnético e possam com isto ser mais felizes. Outra técnica para sermos mais otimistas e menos ansiosos chama-se a técnica da dieta. Há uma dieta específica da anti-ansiedade, do anti-pessimismo, e eu vou-vos ler. Do ponto de vista energético, sendo a ansiedade uma emoção de excesso de energia bloqueada e retida, tem muito a ver com um órgão que se chama o rim,
Normalmente este estado de ansiedade vai nos aumentar o gosto pelos alimentos que nos vão trazer a energia oposta e, portanto, estes alimentos vão ser os doces, os chocolates, os gelados, os refrigerantes, o álcool, os estimulantes, a pastelaria. Então, meus amigos, conselho, evitem, se estão ansiosos, evitem alimentos que vão debilitar a energia do rim, de forma que as emoções possam fluir literalmente como a água. O nosso rim não quer gomas, não quer micro-ondas, não quer café, não quer donuts, não quer refrigerantes, não quer chocolates, não quer açúcar. O nosso rim quer vegetais, quer oleaginosas, quer leguminosas, quer frutos secos. Fortalecendo a energia do rim, nós vamos estar mais otimistas e menos ansiosos, porque vamos permitir então a passagem destes neurotransmissores que nos permitem estar mais bem dispostos. E para terminar, mesmo para terminar, uma das técnicas maravilhosas então de nós sermos mais otimistas e menos ansiosos é vivermos no presente. É, então, estarmos focados naquilo que de melhor podemos fazer pela nossa vida, pelos nossos amigos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, como é que nós podemos ser cosmoéticos e estamos em casa a trabalhar, vamos ajudar quem nos ajuda, vamos ajudar as empresas, vamos nos ajudar uns aos outros trabalhando, sendo eficientes, sendo eficazes. E lembrem-se sempre de que vocês são maravilhosos. Eu, por exemplo, eu própria sou tão sexy que quando eu tomo banho até a água aquece. E acontece-me outra coisa, é que quando eu entro no supermercado as portas abrem-se. Portanto, meus amigos, amem apaixonadamente, vivam intensamente. Estava-me a esquecer isto. É que saiu um estudo em fevereiro de 2019 que mostrou que o falling in love, portanto o apaixonar-se, está associado com a regulação genética do sistema imunitário. Então vejam esta coisa maravilhosa. Esperem que agora bloqueou-me esta porra. Então, o estado de enamoramento, o estado de apaixonamento, foi feito um estudo longitudinal durante 2 anos, então este estudo provou que este estado de apaixonamento aumenta os genes responsáveis pelo interferão 1 e diminui as defensinas dos neutrófilos, ou seja, este estado de apaixonamento aumenta a resposta imunitária inata a infecções virais. Então, meus amigos, vocês têm medo do vírus, eu digo-vos o que é que vocês têm que fazer. Têm que se apaixonar. Claro que nós podemos dizer que nos podemos apaixonar por uma pessoa, por um companheiro, pela pessoa com que nós temos ao nosso lado, sem dúvida, sou muito apologista que nós temos que nos reapaixonar todos os dias pela pessoa que vive connosco, mas também nos temos que apaixonar pela vida em si, pelo universo, sentir que nós somos de facto unidos ao universo, nós somos uma parte fantástica e um pedacinho maravilhoso deste macrocosmos onde estamos e que este estado, esta sensação nos vai trazer uma calma, uma paz, uma tranquilidade que nos vai permitir a sensação de estarmos permanentemente gratos à vida, estarmos permanentemente apaixonados, contemplarmos a vida e com isso sermos mais otimistas, menos ansiosos e sermos verdadeiramente felizes. Portanto, para terminar eu digo-vos, não fiquem ansiosos, não fiquem pessimistas por a palestra ter chegado ao fim, porque daqui a 2 dias já temos mais. Então, publicidade. Sexta-feira, dia 17 de abril, às 22 horas, desde a cidade do Porto, maravilhosa, vamos falar sobre a morte. Eu sei que existem muitas pessoas que ficam histéricas e que depois me dizem, a sério, doutora Ana, que vai falar sobre a morte? E eu sou muito apologista, como sabem, de falar sobre a morte. Eu acho que um dos maiores medos que nós temos a bloquear a nossa vida é exatamente o medo da morte. O que é que acontece para além do que é a morte? O que é que acontece a quem fica, não é?
como é que lida com a morte de um ser querido. Portanto, dentro da gama das palestras de conselhos de vida, eu gostaria de vos falar sobre a morte. Se vocês quiserem me ouvir, então sexta-feira às 22 horas. Também pedir-vos que façam o favor de nos seguir nas redes sociais, partilhar a palestra, partilhar os vídeos que vão colocando na internet e nas redes sociais. E agora dou por terminada esta palestra e vou responder às perguntas. Pergunta: como podemos reagir à crítica alheia? Eu sou um bocadinho, como é que eu hei de dizer, gosto de cortar à faca a crítica alheia. E eu acho que a crítica alheia é para enfiar no buraco que usam para defecar, quando esta crítica alheia é feita de uma forma negativa. Portanto, se for a minha mãe a fazer-me uma crítica, se for um colega a fazer-me uma crítica que me diga: oh Ana, olha, estiveste muito mal, porque de facto disseste isto, isto e isto, pá, e olha que já existem alguns estudos que mostram isto, eu engulo e digo: para a próxima vou ser melhor. Quando a crítica é feita para nos destruir de pessoas que não fazem mais nada na vida, a não ser destruir os outros, eu considero então que esta crítica não deve ser vista. Eu acho que nós devemos fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, sem olhar para aquilo que os outros pensam. Dá-me a sensação que a sociedade está como está porque nós nos preocupamos muito com aquilo que os outros pensam. Portanto, meus amigos, quando não gostam do que alguma coisa que alguém vos diz, caguem no que alguém vos diz e sigam em frente com a vossa vida. Se isso é importante, é para vocês melhorarem, ouçam, escutem e tentem melhorar. Mais perguntas? A entrevista já foi feita e há de ser colocada online. Mais perguntas? Deixem-me ver se temos aqui mais perguntas. Penso que não temos mais perguntas, significa que isto hoje foi muito, ou não perceberam nada, ou então perceberam tudo. É um prazer estar com vocês, agradeço o tempo que usam, isto era para ser uma mini palestra, como sempre eu excedo um bocadinho, de facto é uma coisa que eu gosto muito de fazer e penso que é muito útil que nós possamos ajudar-nos uns aos outros. Cada vez acredito mais que este é um estado que se trabalha, é como o exercício físico e a musculatura, portanto eu consigo trabalhar o ser otimista, eu consigo trabalhar, manter-me num estado de felicidade. E a pergunta aqui é, gostava de saber quanto tempo leva... Bom, então, Luís, eu acho que quanto tempo se leva a passar de um estado pessimista para um estado otimista? Na minha opinião é rápido, porque eu gosto de tudo rápido, porque eu sou carneiro. Como sabem que eu fiz anos no dia da primavera. Para quem não me deu os parabéns, ainda vou muito a tempo, porque eu na realidade só vou fazer anos quando sairmos desta quarentena e eu puder festejar com todas as pessoas que eu gosto. Portanto, é muito rápido nós sairmos de um estado pessimista para um estado otimista. A primeira coisa, como eu disse, é nós decidirmos que queremos ser otimistas, decidirmos que queremos deixar de ser ansiosos, decidirmos que queremos ver a vida de uma forma muito mais fácil do que aquela que realmente é. Portanto, eu acho que é preciso pouco trabalho, é preciso estarmos completamente focados, concentrados nos pensamentos negativos, porque nós estamos habituados a ser negativos, pela nossa cultura, pela nossa genética e, portanto, quando nós queremos fazer a alteração disto, temos que estar focados, rever os pensamentos negativos para então só termos pensamentos positivos. Penso que não temos mais nenhuma pergunta e... Correto, Luísa, sim. É muito bom perceber que somos todos lixados da cabeça e que somos negativos e que somos pessimistas.
para então podermos mudar deste estado pessimista para um estado otimista. A maioria do povo português é pessimista. Por isso é que gostam tanto quando existe uma pessoa otimista. É possível, vejam as características do povo, por exemplo, brasileiro, ou vejam, por exemplo, as características do povo africano. Eu já viajei muito, viajei na Índia, viajei em África, e de facto é maravilhoso ver que crianças que não têm que comer sorriem para nós de uma forma assustadoramente profunda. Portanto, somos negativos? Não, nós estamos negativos, Luísa, nós estamos negativos e portanto significa que nós podemos ser positivos, nós podemos ser otimistas e dessa forma contagiarmos os outros. Perguntam-me aqui se um otimista é um pessimista bem informado. Sim, um otimista é um pessimista que decide estar informado e que decide estar consciente de que pode ser otimista mesmo com tudo o que existe. Por isso é que eu comecei a palestra a falar-vos exatamente de que existe uma guerra, existe fome, existe destruição do ozono, existe destruição da floresta, existe destruição de que é que não existe mais destruição do ambiente. Então, nós se estamos negativos, então se estamos pessimistas, porque de facto temos aparentemente poucos motivos para sermos otimistas, então nós temos que fazer alteração do nosso estado mental. Meus amigos, por hoje é tudo, gostei muito que estivessem aí e vemo-nos na sexta-feira com uma palestra elucidativa sobre o que nos acontece depois de morrer, para onde é que nós vamos, de onde é que nós vimos e também o que é que acontece às pessoas que ficam. Então, até sexta-feira.